A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos e amigos que nos seguem nas redes sociais. Queremos nos desculpar por esse tempo que passamos distante de vocês, né? Estava um pouco enfermo e aí precisei cuidar da minha saúde, mas estamos de volta aqui para a honra e a glória do nome de Jesus, para juntos partilharmos e aprendermos dessas lições bíblicas maravilhosas que é EBD Online, em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Samuel Nascimento de Melo. Se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Estaremos estudando hoje a primeira lição do terceiro trimestre deste ano, que tem por título A Igreja Nasceu no Pentecoste. Obviamente, esse trimestre vai falar sobre a igreja em Jerusalém e vai falar também sobre doutrina, comunhão, fé, a base, né, para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Perseguições nunca vamos deixar de ter, umas mais intensas e outras menos intensas, mas nunca deixamos de ter perseguições, né? Hoje em dia somos muito perseguidos pela mídia, pela rede de televisão também, e de outras formas. Há sempre uma discriminação. Pode-se falar em Buda, ninguém diz nada. Se fala em Maomé, ninguém diz nada. Se fala em outros segmentos, ninguém diz nada. Mas se falar em Jesus Cristo, no cristianismo, então a mídia já bate em cima, as pessoas já batem em cima com outro olhar, outra visão, uma visão de preconceito. A grande verdade é essa. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E vamos iniciar nossa aula. Amanhã será o dia 6 de julho de 2025. E o tema da nossa lição é a igreja que nasceu no Pentecoste. Obviamente a igreja já existia na presciência, na mente de Deus. Sabemos que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo por essa igreja, mas também a igreja era um mistério que estava em oculto. Paulo vai falar isso em Efésios e agora foi revelado. E ela, obviamente, a tipologia dessa igreja, ela segue desde o Antigo Testamento, porém o nascimento dela, ela se deu no Pentecoste. Há quem diga que ela deu início na cruz do Calvário e outras linhas de pensamento, mas o que entendemos pelas Escrituras é que a igreja nasceu justamente, no sentido literalmente falando da palavra, no Pentecoste, no dia de Pentecoste, da festa de Pentecoste, que era uma das 3 festas mais importantes da nação de Israel. O texto áureo nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme, tem esse detalhe aí, o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não falo em línguas quando eu quero, vamos falar em língua agora, né? Como existe a igreja aí, algumas que chamaram segmento carismático, e aí vamos falar em língua e todo mundo lê, não é língua, tá? Eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Essa é a grande verdade. Então aí a gente já fica um princípio a ser estabelecido, a ser aprendido. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão de evangelizar, de ganhar vidas para o reino. A coisa tem sido muito invertida hoje, mas a grande verdade é que originalmente ela se deu por isso, a descida do Espírito Santo, para aí a igreja cumprir essa missão extraordinária, que foi uma missão que a nação de Israel falhou, e aí passou-se para nós essa responsabilidade. Tá? Vamos lá. A introdução da nossa lição nos diz que a igreja nasceu no dia de Pentecoste, ou da festa, né? Este evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes, como já falei, dos judeus, e acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Que a Páscoa é passar por cima, ou seja, no Novo Testamento tem o significado de morte e ressurreição de Jesus Cristo, no Antigo, passar por cima, que foi a passagem do anjo do Senhor no Egito, matando os primogênitos do Egito. Então foi neste dia especial que Deus derramou o Espírito Santo
sobre todos os discípulos, batizando-os e batizando-os o derramamento do Espírito no Pentecoste, tá? Marca o início da igreja, né, como uma comunidade de profetas, como já foi profetizado, já havia sido profetizado no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, conforme o próprio apóstolo Pedro cita lá no momento, né? No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse termo é bem escatológico, né? Os últimos dias, tá? Para eles pensavam que ali seria os últimos dias, e hoje a gente já sabe que os últimos dias eles foram mais adiante e continua conosco aqui, né, no nosso tempo. Então, Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Para depois ir a Samaria, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra, levando a palavra gloriosa do Senhor Jesus. No primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a palavra-chave da lição é Pentecoste, não poderia ser outra. O primeiro tópico da lição nos diz assim: a natureza do Pentecostes bíblico. Olha, é bom lembrar que há muitas denominações por aí se denominando pentecostais e trazendo movimentos estranhos para dentro da igreja e se denominando pentecostais. E não são verdadeiramente o pentecostalismo que pregamos clássico, o pentecostalismo que pregamos com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu, primeiro, um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, era um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Aí a gente já vê um milagre, né, da parte de Deus. E que estavam sentados e que foram vistas, segundo o milagre, por eles línguas repartidas como que de fogo. Olha, se houve só ali uma questão de falar em idiomas, para que estes milagres se ocorrido dessa maneira aí? Não seria mais interessante um professor para se ensinar sobre idiomas, como se aprende em faculdades? É porque o evento foi diferenciado, tá bom? Então, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, que a gente conhece como teofania, tá? Então, isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como se revelou lá a Moisés no Monte Horebe, no Monte do Senhor, lá, tá? Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos, tá? E um som forte, e o povo ouvia a voz de Deus e via um grande fogo. É ou não é? Tá certo? Êxodo 19:16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Olha a coisa tremenda, Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. A ponto do povo dizer: Moisés, não queremos mais falar diretamente com Deus. Fale diretamente com Deus e aí você fala conosco. Moisés era o representante de Deus diante do povo, né? Deus disse: você vai falar por mim e Arão vai falar por você. Lembra disso? Então, o segundo subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, diz assim: um evento paralelo ao Sinai, né? Como a gente já está explicando, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história, tá? Da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. Aí vem o Pentecostes agora, que marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras, não é isso? Deuteronômio 9, 10 e 11.
Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações, conforme Jeremias 31 e 33 e 2 Coríntios 3 e 3, que agora a palavra de Deus seria marcadas e escritas em nosso coração e não mais em tábuas de pedra. Amém, queridos? Porque alguém pode dizer assim, não, mas no Antigo Testamento não havia línguas estranhas. Obviamente que não. Porém, já havia tipo daquilo que aconteceria, como houve na Torre de Babel, tá? A descida lá, desçamos e confundamos, e aí foram mudadas as línguas. Então, houve situações atípica, não? Ou seja, tipo, né? Tipo daquilo que aconteceria, mas não literalmente o que aconteceu agora em Pentecostes. Terceiro subtópico do primeiro ponto, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Tá? João disse, eu batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, o batismo de Jesus agora realizado no Pentecoste. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e ressurreição e à ascensão de Cristo, conforme Atos 2, 23 ao 24 e 32 ao 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado. Jesus disse que ele precisava ir para depois derramar sobre nós o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo viesse sobre nós. O Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Além disso, Pedro explica que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, servo, serva, escravo, escrava, livre, preso, tá? Então, que anuncia que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. E usou a expressão nos últimos dias. Ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Obviamente que foi os últimos dias ali da igreja primitiva, né? Para eles ali foi os últimos dias. Enquanto para nós, esses últimos dias ainda se procede. Então, o segundo tópico da lição vai falar sobre o propósito do Pentecoste bíblico. Qual o propósito do Pentecoste bíblico? Rodopiar, pular, fazer cambalhota, nada disso, nada disso. Ainda que numa questão de euforia, ou de ousadia, ou da emoção que realmente também nos envolve, a situações que possa parecer um pouco estranho, diferente, mas nada como algumas questões que têm sido mostradas aí em televisão e em programas televisivos. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de pentecostalismo, que não é o verdadeiro Pentecoste que a Bíblia nos ensina. Então, o propósito do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração, não é uma adoração não é uma adoração sem raciocínio lógico, não, de jeito nenhum. Paulo vai dizer que o nosso culto precisa ser racional, precisamos entender, saber o que estamos adorando, a quem estamos adorando e como estamos adorando. A gente não fica fora de si. Diferente do espiritismo, que as pessoas ficam fora de si para adorar o diabo. Na igreja, não. A gente sabe a quem está adorando, é um culto racional, a gente dá glória, dá aleluia, a gente pode bater palmas, louvar o nome do Senhor, mas tudo conscientemente, um culto racional, verdadeiro, vivo, agradável a Deus, tá? Então, o fogo ocorrido, né, no Pentecoste, o som ou o vento e o fogo ocorrido no Pentecoste prendem nossa atenção, contudo não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi o quê? Promover verdadeira adoração. Estava gente ali de todas as nações. Temos ouvido em nossas próprias línguas, eles vão dizer, falar das grandezas de Deus, entendeu? Pronunciar das grandezas de Deus, como diz o salmista no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, logo o Pentecoste que não adora não é bíblico. Se não há adoração nesse tipo de Pentecoste, tem por aí, ou há uma adoração diferente dessa adoração, não é bíblica, tá?
Então, de fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificaram a Deus. Atos 10:46 vai falar sobre isso. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. 1 Coríntios 14:17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor, o verdadeiro elogio a Deus, gratidão a Deus, adoração a Deus de formas maravilhosas. Então, segundo subtópico do segundo ponto, nos diz poder para testemunhar, ou seja, além do Pentecoste promover a adoração, ele promove poder para testemunhar do amor de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, da cruz de Cristo, que é loucura para os que perecem. Então, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, né? Ou seja, deseja fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem dentro de quatro paredes. Tem acontecido muito isso. Precisa ter muito cuidado com essa situação. Mas para que fôssemos capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão. Que missão é essa até o fim? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, Atos 1:5. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Foi o que Cristo, Deus, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus, batizou com o Espírito Santo e deu poder a eles para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois do Pentecoste. Capítulo 4, versículo 33. Você vê que a igreja começou a crescer. Eles começaram a evangelizar quase 1.000 almas, né? 3.000 almas no dia, depois 4.000, 5.000 e assim por diante, até se tornar essa grande quantidade de hoje de pessoas. Terceiro subtópico e último da nossa lição, características do Pentecostes bíblico. Não é o Pentecoste que aparece por aí, que as pessoas apresentam por aí, mas a característica do Pentecoste bíblico, qual é? Uma experiência específica, pessoal, específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo, ou seja, dos crentes. Atos 1:5 e 8. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas, melhor dizendo, no Espírito Santo. Então, os que estavam no cenáculo. Atos 1:15 vai falar sobre isso, e 2 e 4. Essas pessoas já eram regeneradas. Detalhe, elas já eram regeneradas, elas já tinham nascido de novo, elas já eram salvas em Cristo Jesus, mas ainda não eram batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, tem uma segunda experiência. A primeira experiência é da regeneração, a segunda experiência é do batismo do Espírito Santo, com evidência do falar em línguas estranhas. E é isso que o verdadeiro pentecostalismo apresenta, tá? Então elas já eram salvas. Jesus já havia dito que eles já estavam limpos pela palavra. Jesus já tinha dito isso no capítulo 15, versículo 3 lá do livro de João, do Evangelho de João. E que seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas 10:20. Contudo, eles ainda não falavam em línguas estranhas. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, ou seja, uma segunda experiência depois da primeira, do novo nascimento, de estar regenerado. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. É bom separar isso. Tem muitas linhas que não separam, correntes teológicas que não separam isso. Acha que foi salvo, já é batizado. Obviamente, quando somos salvos, somos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:13, mas temos uma segunda experiência, que é a do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, conhecido também como uma promessa do Pai, que aconteceu no Pentecoste e que ainda hoje acontece em nossas vidas, tá? Eu mesmo tive essa experiência aos 13 anos de idade, eu não sei você. Outras pessoas têm uns 5 anos de idade, outras já casada e assim por diante. Outras, no dia da sua conversão, aí recebe a primeira experiência e já a segunda. Deus tem os seus modos e meios de trabalhar diferente de nós. Então, o Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção do Pentecoste. Tá?
vamos para o final aqui já. Segundo subtópico do terceiro ponto. Uma experiência definida e contínua. Ou seja, como resultado do enchimento do Espírito Santo nos crentes, começaram a falar em outras línguas, outras línguas, conforme, olha aí, não é eu quero falar agora, vou falar a hora que quero, não, era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. E aí se há muita pergunta, mas irmão, se o crente não for batizado com o Espírito Santo, ele vai ser salvo? Olha, a experiência da salvação é distinta da experiência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção depois da salvação, tá? E não tem nada a ver com a salvação. É apenas para que essa pessoa ela seja revestida do poder, ela cumpra essa missão na terra do Senhor de levar o ídolo glorioso do Senhor a todos quantos ainda não conhecem a palavra de Deus. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Olha aí. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. A gente vai ver lá no livro de Atos. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria, do mesmo amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. A gente vai ver lá em Atos 10 e 44 ao 46, na casa de Cornélio, quando Deus manda Pedro lá, e eles são batizados do Espírito Santo. A gente vai ver em Samaria também, e outros casos. Então, terceiro subtópico do terceiro ponto, as línguas e o amor. Vamos ver? A evidência física inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo, de modo nenhum. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. O apóstolo escreveu que para uma igreja pentecostal, o apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como evidência de entendimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Serve como manifestação extrema do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal milagroso demonstrou a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios do Espírito Santo. Tá bom? Então, queridos irmãos e amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os dê uma boa aula, que você possa ensinar os seus alunos, trocar várias ideias e perguntas e respostas, é muito importante. Concluindo a nossa lição, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, conforme Atos 2 e 4. E o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 2 e 13. Cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus, desde uma igreja, deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão na terra, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, em nossas vidas. Sem mim, o Senhor Jesus vai dizer, nada podeis fazer. E agora o Espírito está em nós e temos liberdade, temos ousadia para levar esse vídeo glorioso. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, os guarde, nos livre de todo mal. Pai, queremos te louvar por esse momento, abençoa cada um seguidor nosso, Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Teu Espírito Santo. Te louvamos por tudo, nos dá uma aula amanhã abençoadora, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre, todos dizem amém. Queridos, quero mais uma vez aqui agradecer a Deus pela oração de cada um de vocês que oraram pela minha pessoa. Estou me tratando ainda fazendo alguns exames,
mas já está tudo correndo bem para a honra e a glória do nome de Jesus. Perde 8 quilos em um mês, 5 quilos em 15 dias. Mudei a minha alimentação e aí vai um exemplo para nós, aí vai um alerta dos irmãos, né? Cortei todo o alimento processados, calabresa, salsichinha, mortadela, essas coisas com muito sal por causa da pressão. E a gente precisa se cuidar, porque somos templos e moradas do Espírito Santo. Tá? Estou bem melhor, graças a Deus. Continue orando por mim, por minha esposa e minha família. Deus abençoe a todos. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E até a próxima aula.